matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma da sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma da sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma da sua mão. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que a paz que o Senhor Jesus não dá, não é mediante as circunstâncias, mas é na esperança que um dia estaremos juntos do Pai. E nesta tarde, com a alegria, não é, que o Senhor Jesus nos proporciona, nós vamos iniciar o nosso culto alegres, não é, felizes com a nossa irmã Elaine, que está conosco nessa tarde. Glória a Deus por estar bem de saúde, né, irmã? E eu convido a irmã para estar assim, agradecendo ao nosso Deus por este momento e pelo cuidado dele também por sua vida. Senhor nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te rendemos graças, Senhor, por teu tão grande amor, Senhor, por cada um de nós. Nós declaramos, Senhor, essa tarde, que a nossa alegria, Senhor, não depende das circunstâncias, não depende das situações das quais nós somos inseridos, mas dependemos, Senhor, da sua presença, Senhor, em nosso ser, da sua graça e misericórdia constante e abundante derramada sobre as nossas vidas. E é motivo de alegria, Senhor, motivo de alegria nesse momento, elevar, Senhor,
as nossas vozes, os nossos corações em Ti em oração, crendo, Senhor, que somente em Ti há salvação, somente em Ti há esperança de dias melhores e maiores, porque nós não estamos vivendo, Senhor, baseado somente nos nossos dias aqui, porque de acordo com o livro de Eclesiastes, nós cremos e sabemos, Senhor, que tudo aqui é vaidade, que tudo aqui é correr atrás do vento, mas que o Senhor possa estar colocando, Senhor, constantemente em nossos corações o desejo, Senhor, de Te adorar, de Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, e que as nossas vidas estejam, Senhor, a cada dia inteiramente, Senhor, dispensadas sobre o Seu altar, que a cada dia nós possamos estar ofertando as nossas vidas, os nossos louvores, a nossa adoração e também o nosso ide, Senhor, que a cada dia nós possamos ter o desejo de levar, Senhor, a Sua palavra para todos aqueles que estão sedentos de Ti. Ó Senhor, nós Te pedimos que o Senhor continue fazendo a obra, Senhor, naqueles que estão com o coração sedento, com o coração sensível para ouvir a Sua voz. Nos ajuda, nos ensina e nos capacita a cada dia. E nos dê, Senhor, um coração grato, Senhor, um coração que saiba reconhecer a Sua ação em cada detalhe. E que a cada dia a gente possa ter fé suficiente para superar toda e qualquer situação, mas, sobretudo, glorificar o Teu santo nome. Nós Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor continue, Senhor, a falar poderosamente, Senhor, aos nossos corações, através de cada louvor, de cada palavra que será ministrada, Senhor, essa noite. Mas, sobretudo, nós Te pedimos que o Senhor receba com um cheiro suave toda a nossa adoração, que é dedicada a Ti. E é em nome do Teu Filho amado que nós oramos, Senhor, nesse momento. E nós Te pedimos, Senhor, sara a nossa terra. Em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. 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 Eu convido aos irmãos a ficarem de pé e juntos nós vamos estar lendo o Salmo de número 29. Convido também os nossos irmãos que não estão aqui, mas estão em casa, né, nos acompanhando neste momento, a estar atentos à voz do Senhor. Amém? Este salmo nos diz o seguinte, é um salmo de Davi, que ele diz: honrem o Senhor, seres celestiais, honrem o Senhor por sua glória e força, honrem o Senhor pela glória do seu nome, adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, e o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilho selvagem. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fontes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo, todos proclamam sua glória. O Senhor comanda as águas da inundação. O Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz. Amém? Nesse Salmo 29, nos versículos 2 e 3, o salmista Davi ele mostra o seu poder e soberania, a soberania do nome de Deus. O 2 e o 3, ele dedica-se a falar da voz do Senhor, como ela é poderosa e majestosa. Davi encerra dizendo e mostrando que não há rei maior que o nosso Deus, e somente Ele pode dar poder ao seu povo. Amém? É neste Deus que nós cremos, e é neste Deus que nós vamos louvar novamente. Amém?
possa ser forte. Foi o erro meu apoiar-me em minhas próprias forças. Desejei eu, embasado em elogios e aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se me visse como pobre sou, fácil seria. O mestre tiraria a sua saliva e o milagre então de milhares que veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser forte ao fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com essa falsa rocha, vida minha, pra que todo grita vida possa correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas e te amo, tu sabes muito bem. A voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas e te amo, tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu, apacenta o povo meu, povo meu. Convidando a nossa irmã Evani, ela estará com o momento missionário, vai falar um pouco aqui sobre missões mundiais. Graça e paz, igreja. Amém. Nosso tema de missões mundiais está aqui. Vamos todos recitar juntos. Viva o poder de transformar. Nossa divisa, eu peço à irmã Elaine que abra a Bíblia lá em 2 Timóteo 1:7. Leia para nós. Segunda Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Uma pequena reflexão sobre um sapinho. Mas antes, nós vamos ter um alerta. A campanha de missões mundiais, anualmente, desafia todas as igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira para levantar uma oferta e contribuir com o avanço da obra missionária no mundo. Trata-se da oferta do dia especial. Cada igreja precisa estabelecer seu próprio alvo, a fim de que juntas alcancem o alvo de missões mundiais,
que neste ano é R$ 22.500.000. Ao longo dos anos, vemos que a existência de um alvo serve como motivação, um desafio para a igreja chegar mais longe. Uma igreja envolvida com missões, naturalmente, está mais preparada para os seus desafios locais. Todos devem estar envolvidos na missão de alcançar o alvo da oferta especial. Por isso, a igreja local precisa crer que Deus pode usá-lo na salvação do mundo. Com fé, todas as igrejas podem colaborar, até mesmo as mais pequeninas e com menos recursos financeiros, o que viabiliza a participação de uma igreja na campanha não é a renda per capita de seus membros, mas a fé que abraça desafios. A oferta do dia especial ajuda a igreja a se sentir parceira na evangelização do mundo. Quem oferta pode se sentir lá no campo missionário, do outro lado do mundo, junto à igreja perseguida ou simplesmente num retiro de adolescentes. Toda vida importa e nenhuma pode ser desperdiçada. Sua contribuição chega aonde seus pés não conseguem alcançar. Pelos meios de comunicação de missões mundiais e redes sociais, pode ver a obra sendo realizada e ter a certeza de que também faz parte de cada conquista. E assim, vamos ouvir a história de um sapinho campeão. Era uma vez um grupo de sapinhos que marcaram uma competição e saber qual deles ia subir ao topo de uma árvore. Uma multidão se juntou para ver a corrida e animar os competidores. A competição começou. Mas, sinceramente, ninguém realmente acreditava que algum dos sapinhos chegasse ao topo da árvore. Eles diziam coisas como: "Oh, é tão difícil. Oh, eles nunca vão chegar ao topo. Oh, mas quem já viu um sapinho inventar uma paródia dessa? Esta árvore é muito alta." E os sapinhos, ouvindo os comentários, começaram a temer a altura e desistiram, um por um. Só alguns foram um pouco mais altos. A multidão continuava a comentar: "É muito difícil, ninguém vai conseguir." Por fim, todos desistiram, exceto um. Um dos sapinhos continuou subindo e chegou ao topo da árvore e ganhou o prêmio que estava preparado. Quando lhe perguntaram como ele conseguiu realizar tal proeza, não obtiveram nenhuma resposta, pois o sapinho campeão era surdo. Ele só conseguiu realizar aquela proeza porque não ouviu os comentários negativos e pessimistas dos outros. Estamos numa campanha missionária. O alvo está lançado. É desafiador. É preciso muito esforço e muito amor por missões. E também é preciso se fazer de surdo para as palavras negativas, pessimistas, críticas diabólicas e comentários infelizes, do tipo: "Nunca conseguiremos" ou "É muito difícil." Façamos como o sapinho campeão. Na nossa simplicidade, na nossa pequenez, vamos subindo passo a passo, pulo a pulo, até o topo da árvore. Cada um fazendo a sua parte, seu esforço, sua dedicação, seu amor pela obra missionária. Meus irmãos, somos a Igreja de Cristo e Deus tem feito maravilhas em missões por nosso intermédio. Enquanto muitos têm desistido no meio do caminho, Deus tem nos sustentado e possibilitado que a obra missionária avance por meio de nós. E isto é um grande privilégio. O prêmio vem certeiro.
A recompensa do Senhor não falha e é maravilhosa. Todos nós temos experimentado bênçãos nas nossas famílias, nos negócios, nos estudos, no trabalho. Enfim, Deus tem nos recompensado. Quero convidá-los, irmão e irmã, a assumir a sua parte, cumprir a sua missão. E aí, todos juntos, chegaremos ao topo. Que Deus nos ajude. Amém? Então, essa é uma oportunidade que nós não devemos perder, não devemos desistir. A gente está na pandemia, num momento difícil para toda a criatividade que a gente imagina para alcançar algum financeiro, para a gente arrecadar ou para a gente ofertar em missões. Está muito difícil de chegar ao topo, mas nós vamos elaborar o nosso alvo da nossa igreja e vamos chegar lá, amém? Todos vamos participar. E a oração? Nós vamos estar orando, né, com o irmão Alex, por um momento missionário, orando pelos missionários e pastores que estão nos seus campos, né, pregando, muitos em países em dificuldades, não é, por ser países de perseguidos. E também vamos orar por as famílias dos pastores que nesta semana faleceram, né, por suas esposas e filhos. Esta semana nós tivemos notícias de alguns pastores que dormiram no Senhor. Alguns deles bem chegados, né, amados por nós, que é o pastor Edgar Leite. A esposa dele está enferma também, está internada. A filha está em casa, mas está também doente. E outros pastores também, como o pastor João da Cruz e outros. Então, nas nossas orações, nós vamos orar por as famílias, por os amigos e por os irmãos destes. E também é o momento de dedicarmos os nossos dízimos e ofertas. Pai amado, nós te pedimos, ó Deus, seja conosco, Pai, neste momento, Pai, tão maravilhoso, onde nos reunimos no Teu nome, ó Deus, para que possamos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Te pedimos, Senhor, que seja com todos os missionários, ó Deus, com os pastores, todos aqueles que estão trabalhando na Tua obra, Pai. Dá força, vigor, cada dia mais, para que eles possam, ó Deus, levar a Tua palavra aos quatro cantos desse mundo, ó Deus, para principalmente aqueles que estão oprimidos nesse momento, ó Deus, precisando de uma palavra de conforto, precisando de ouvir os Teus caminhos, pois Tu mesmo disseste que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, assim que oramos, amém. Amém. Eu queria convidar aqui, antes de da gente cantarmos, né, para a entrega de dízimos e ofertas, eu queria convidar o pastor para estar assim apresentando, né, os nossos novos irmãos à igreja. Aí, logo após, né, eu convido, após o cântico, eu convido a nossa irmã Rejane, que esteja orando, Rejane, logo após a fala do pastor e o momento de dízimos e ofertas, por os nossos novos irmãos e pela igreja, e por o pastor que trará a mensagem. Irmãos, irmãs, graça e paz. Amém. Nós recebemos um convite do irmão Alex para visitar o casal no sítio Várzea dos Grossos. Irmão Fabinho e irmã Maiara. Gostaria que vocês colocassem de pé para que o pessoal conhecesse vocês. Tá ali o Fabinho, tá a Maiara e tá a Ágata, né? É aquela menininha ali. Impossível todo. Espertinha, né? Bom,
São esses aí. O Maiara já foi batizada, o Fabinho ainda não. Então nós vamos estar fazendo discipulado para posteriormente estar batizando-os. Eles também não são casados e desejam casar-se, né? Amém. Então vamos por etapa, uma coisa de cada vez. Também ali naquele momento estava o pai de Fabinho, o senhor João, 89 anos, se eu não estou enganado, 89 anos, mas ainda trabalha, né? Ainda capina, ainda está lá na roça, né? Fazendo as coisas, trabalhando. E ele entregou a sua vida a Jesus ontem à noite. Depois passamos na casa dele de volta e também a sua esposa se mostrou interessada em entregar a vida a Jesus Cristo, né? Então, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Amém. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti. Jesus bendito, tudo deixarei, tudo ao Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo ao Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, submisso à tua vontade, como os anjos lá dos céus, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo ao Cristo a ti entrego, todo sinto teu amor, transformar a minha vida e o meu coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo ao Cristo a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Aqui nessa tarde, como a gente louvou, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinda, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que o Senhor nosso Deus possa colocar, assim como Abacuque, que possamos adorar o nosso Senhor em momentos também difíceis, que é o nosso coração. Nesta tarde, seja de gratidão ao Pai, seja de entrega, assim como a gente louvou, tudo entregaremos. As nossas vidas estão na mão do Pai. Então oremos, irmãos.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça, ó Deus querido, por esse momento. Quero te agradecer por cada vida, ó Pai, que está aqui, ó Deus, aqueles que estão em seus lares ouvindo a tua santa palavra. Ó Deus, nós te agradecemos, meu Pai querido, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nossas vidas e pela certeza que temos, meu Deus, e a confiança que o Senhor é conosco todos os dias. Queremos te dar graça, meu Pai, pela vida, ó Deus, dessa família, meu Pai, pela vida de Fabinho, sua esposa, da sua filhinha. Ó Deus querido, que teu Santo Espírito, meu Pai, possa ser com eles, dando força, ó Deus, dando entendimento a cada dia da tua santa palavra, e que o Espírito Santo, ó Deus, possa ser companheiros deles a cada dia, meu Deus. Que eles possam olhar para ti, ó Deus, com confiança, que eles possam olhar a ti, meu Deus, que és o Deus e o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Então abençoa, meu Pai, a vida dele, a vida da sua esposa, da sua criança. Abençoa a vida do seu pai, ó Deus. Contempla esses corações, ó Deus, e que toda a família, ó Deus queridos, possa assim se render a ti, ó Deus, e que vidas possam ser alcançadas através da vida deles, meu Pai. Nós também te louvamos, ó Deus, por esse momento, por cada vida aqui, ó Deus. Tu conheces nosso coração, tu conheces as nossas vidas, meu Deus. Então nos ajuda, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, por os dízimos, ó Deus, que aqui foram ofertados, ó Deus, pelas nossas vidas também ofertadas a Ti, que o Senhor receba, ó Deus, como aroma suave. E nesta tarde nós entregamos em Tuas mãos a vida do pastor Paulino. Ó Deus, sê com o Teu servo, ó Deus, ilumina, Pai Santo, o seu coração, a sua mente, que os seus lábios nessa tarde venham falar somente aquilo que o Senhor quer que os nossos corações escutem. E que as nossas vidas, meu Pai, saiam daqui transformadas, salvas, curadas e libertas, meu Deus, porque Tua palavra tem poder. Então nos ajuda a sair daqui, não da mesma forma que a gente entrou, mas cheios da Tua santa palavra, porque nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, saúdo a todos e todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido os amados irmãos e irmãs que estejam abrindo suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, Paulo a Filipenses, capítulo 4, estaremos lendo os versos 10, 11, 12 e 13. Leamos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças pela Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que esteja aplicando esta palavra aos nossos corações. Que nos ilumine, ó Deus, para que possamos aprender com a experiência do apóstolo Paulo, como está contente, como está alegre em qualquer situação. Nos abençoa, Deus, no nome santo do Senhor Jesus. A gente vai repetir mais uma vez. Fica até enfadonho a gente lembrar o momento que nós estamos vivendo, que seria desnecessário. Mas o que existe realmente é muita ansiedade, muita incerteza,
E todos os dias nós dizemos: Senhor, eu sei que Tu cuidas de mim, eu creio nisso. Mas bem pouca coisa tem acontecido em relação à ansiedade. Sempre fica alguma coisa lá mexendo com a gente. E às vezes eu penso assim, é como se estivéssemos dizendo: eu creio, mas não creio, ou não confio, ou não confio. A ansiedade se faz presente. Mas eu gosto de uma coisa bem interessante, de pensar o que é que faz com que essa ansiedade não exista, ou seja anulada. E aí eu penso o seguinte, que a ansiedade, os seus efeitos são mais fortes quando nós tiramos o nosso olhar de Deus. E nós colocamos esse olhar na própria ansiedade ou nas circunstâncias. Quando deixamos de olhar para Deus. Tem uma frase que eu conheço, já li muitas vezes, já vi em alguns locais, e que acredito que também os irmãos já viram essa frase, que diz assim: diga ao seu problema, ou aos seus problemas, que você crê em um Deus que é infinitamente maior, mais poderoso do que eles. Existem muitas causas para a ansiedade. Hoje, esta pandemia. Hoje, as notícias que chegam para nós. O falecimento de pessoas conhecidas. De pessoas que realmente eram caras para nós. De nós vermos pessoas das nossas famílias hospitalizadas, ou mesmo contaminadas pelo vírus, em tratamento em casa, né? Mas também existe algo que preocupa nesse momento, e está relacionado com o dinheiro. O dinheiro escasso. As pessoas sem trabalho, sem renda, passando necessidades, muitos passando fome. E aí a gente pode dizer que também uma das causas da ansiedade é o dinheiro. Eu não digo a falta do dinheiro, nem o excesso do dinheiro. É o dinheiro. Por quê? Aqueles que não têm dinheiro, que são pobres, eles ficam ansiosos em busca do dinheiro. E aqueles que são ricos, eles ficam ansiosos, buscando mais dinheiro ou também cuidando para não perder aquilo que ganhou. Então, tanto faz para pobres como para ricos. O dinheiro, ele traz ansiedade. Não que seja o problema em si. O dinheiro, ele é neutro, né? O dinheiro não faz mal a ninguém e nem bem. Ele é neutro. É a utilização, ou valor, ou grau de importância que você dá a isso, né? É a inquietação que é produzida por essa circunstância. E então aqui nesse texto nós lemos de Filipenses, o apóstolo Paulo nos mostra como podemos lidar com as dificuldades da vida. Ele suportou bons e maus momentos. Ele experimentou fartura, ele experimentou escassez, mas apesar de todas as circunstâncias, de toda a luta, ele permaneceu firme no Senhor. E eu pergunto mais uma vez, porque eu já preguei sobre esse texto aqui, não faz muito tempo. Qual era o segredo? Qual era o segredo? Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. No verso 11, ele diz exatamente isso. Ó, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação.
que é que nós aprendemos disso aí? O que é uma pessoa contente, uma pessoa feliz? É uma pessoa que confia no Deus que é soberano. É a pessoa que tem a sua confiança firme no Senhor. E ele começa dizendo lá no primeiro verso assim: alegrei-me sobremaneira. Quer dizer, alegrei-me, né? No plural, numa intensidade. Me alegrei demasiadamente no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. O que havia acontecido? A igreja de Filipos havia, através do jovem Epafrodito, enviado uma oferta para o apóstolo Paulo. Ele foi um mensageiro para entregar uma oferta a Paulo, uma ajuda financeira. E então Paulo aproveitou o retorno de Epafrodito para agradecer a igreja, para demonstrar a sua gratidão à igreja, para expressar a sua alegria pelo ato que eles fizeram, por ter ajudado ele. Ou seja, Paulo estava extremamente alegre. Ele disse: alegrei-me sobremaneira. Estou muito alegre por causa do interesse contínuo dos cristãos de Filipos. Por meio deles, Deus havia suprido as necessidades do apóstolo Paulo. O que havia acontecido com o apóstolo Paulo? Gente, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa educada, né? Ele tinha um grau intelectual bastante elevado, e ele é de uma família rica. Mas ele foi deserdado pelos pais. Ele perdeu tudo. Ele não teve mais nada. Foi deserdado pelos pais. Os pertences dele foram descartados. E para acontecer agora, nesse momento, ele estava preso lá em Roma. No momento em que ele escreve essa carta. E o que acontecia? Preso, estava na cadeia. Depois de 10 anos, né, a igreja de Filipos havia se lembrado dele. Vou retornar isso aqui daqui um pouco, né? Então, o que acontecia com ele? Ele estava preso, estava no calabouço, ele estava acorrentado a soldados dia e noite, provavelmente necessitando de comida, de roupas. Mas Paulo diz simplesmente: eu me alegro. Mas eu me alegro, não me alegrar, simplesmente me alegrar. Eu me alegro muito, eu me alegro sobremaneira. Quer dizer, apesar de toda a privação, da privação extrema em que ele se encontrava, Paulo está expressando a sua grande alegria do Senhor. Então, essa é a chave de Paulo. É a chave de Paulo para estar alegre em qualquer circunstância. A confiança no Deus soberano, em se alegrar no Senhor. Porque ele diz: porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado. O que havia acontecido? Quer dizer, Paulo tinha sido pastor na igreja de Filipe. Estão lembrados quando começou? Quando ele esteve preso lá em Filipe, que as cadeias do cárcere se romperam com aquele terremoto, e ele foi para a casa do carcereiro, e ali se converteu a família do carcereiro. Ali começou. Filipe, por muito tempo, ele foi pastor ali, naquela igreja de Filipos, né, desde a sua fundação, da fundação da igreja naquela cidade. Depois, os filipenses continuaram ajudando eles, mas 10 anos depois, eles haviam passado algum tempo sem contribuir, sem ajudar o apóstolo Paulo, né? Mas eles disseram que não tiveram oportunidade, como está dito aqui na carta. Não sabemos a razão, o porquê, que eles não puderam, não é, ajudar Paulo como eles queriam. Mas naquele momento, depois de 10 anos, eles haviam renovado, né, o seu amor e o cuidado pelo apóstolo Paulo. E esse verbo renovar, ele tem o sentido de fazer nascer, florescer, algo que está adormecido. Então, o amor dos filipenses pelo apóstolo Paulo, que estava adormecido, ele floresceu, ele renasceu ali, ele começou a brotar novamente, né? Novamente. Ou seja, o amor, a generosidade dos filipenses pelo apóstolo Paulo
depois de 10 anos, voltou a florescer novamente. Na verdade, eles não tinham enviado ainda a oferta, mas eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo. Porém, eles não tinham tido a oportunidade de ajudá-lo, e nesse momento eles cuidaram disso. O verso 10, quero repetir novamente, diz aqui, ó. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual não tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Ou seja, o desejo eles tinham antes, mas havia faltado a oportunidade. Então, isso é importante, né? Entretanto, quer dizer, a atitude graciosa de Paulo, né? A confiança que ele demonstra, que ele mostra na providência dos filipenses, né? Era uma confiança no Deus soberano, na providência soberana de Deus. Ele estava certo de uma coisa, de que Deus havia operado a seu favor. Ele tinha certeza que no devido tempo, Deus agiria. E Paulo estava contente, porque sabia que os tempos, as estações, as oportunidades da vida, elas são controladas por Deus. Ele tinha certeza de que todas as circunstâncias, todas as coisas, eram controladas por um Deus que é soberano, e é o Senhor. O Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme está em Efésios, no capítulo 1 e verso 11. Ele sabia disso. Ele cria no Deus que tem debaixo do seu controle todas as oportunidades, todas as coisas no mundo. Então isso é algo que nós não podemos esquecer, que Deus está no controle de todas as coisas. E o Senhor é soberano, que nada acontece sem o consentimento dEle. Ele sabe de todas as coisas. Então isso é fundamental para o nosso contentamento, isso é fundamental para a nossa alegria. Crer em Deus como Ele é, o Senhor soberano e que está no controle de todas as coisas. Uma pessoa contente, eu digo um cristão, ele se alegra, ele continua se alegrando, e se alegrando com pouco. Porque às vezes só quer se alegrar com muito, é preciso ter muito para se alegrar. O apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aprender a se alegrar com pouco. E aí eu lembro do que aconteceu comigo, uma certa vez que eu já disse aqui. Naquele dia que eu recebi uma oferta, que eu não sabia quem tinha mandado, fui olhar a minha conta para ver quanto era o débito de taxas bancárias que tinha lá. E quando eu cheguei lá, porque o negócio estava sem nada mesmo, estava difícil. Estava aquela fartura, né? E cheguei lá, tinha R$200 na conta. Cristina estava fora de casa nessa hora. Quando ela chegou, eu disse, Cristina, vamos fazer umas comprinhas ali. E ela disse, com o que dinheiro? Eu disse, bora, vamos lá. R$200. Fizemos a compra. E quando eu cheguei em casa, eu mesmo arrumei no armário. Numa alegria tão grande com aquilo ali. E depois eu disse a Cristina, hoje eu aprendi uma coisa. O que foi? Eu digo o valor da gratidão. A gratidão ela é proporcional à necessidade. E ela disse, é mesmo, Zeca, chamou Zeca, é mesmo, Zeca. Quando a gente ia para o supermercado, enchia 2 carros de coisa, dava um outro para as meninas lá e dizia, bota as porcarias de vocês aí que vocês quiserem. E a menina fazia, e a gente vinha, aquilo era a coisa mais natural. Mais natural. Então, a gente não tinha alegria. Mas nesse momento, daquela feirinha de R$200, a alegria foi imensa. A alegria foi grande demais. Né? Então, a pessoa contente, ela se alegra com pouco. Né? Se alegra com pouco. Paulo enfatizou o fato de que, da sua extrema alegria, ele estava alegre não era por causa da oferta. Não era por causa da oferta, né? Mas era grato pelos ofertantes. Grato porque eles haviam demonstrado o amor, o cuidado, o zelo com o apóstolo.
Então, isso aí era a razão da alegria, porque ele disse que era acostumado a viver, de qualquer maneira ele estava contente, ou na pobreza, ou na riqueza, ou na fartura, ou na escassez, ele estava contente. Mas ele estava alegre pelos ofertantes, muito mais do que pelas ofertas. Paulo havia aprendido a viver contente em quaisquer circunstâncias. Quer dizer, embora a ocasião, o momento fosse de extremamente difícil, ele estava contente, ele não estava descontente, né? Ele não estava descontente. Isso é uma coisa para a gente perguntar, para a gente analisar, para a gente pensar na nossa situação, né? E nós? Você está contente com a sua vida? Se não, o que é que você acha que pode fazer você feliz? O que é que você acha que pode fazer você contente? O contentamento de Paulo era pelo cuidado do Senhor. E o que é que faz você contente? Observe que Paulo ele estava numa prisão, repito, numa prisão romana, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. Paulo era um judeu, como eu já disse, uma pessoa intelectual. Paulo era um rabino, né? Era um rabino judeu. Ele era fariseu, ele era cidadão romano, quer dizer, um homem altamente educado. E também era um antigo perseguidor da fé cristã, um antigo perseguidor dos cristãos. Está aí a ficha do apóstolo Paulo, né? Um antigo perseguidor dos cristãos. No entanto, ele era inabalavelmente contente, feliz, né? Feliz. Seu coração expressava felicidade. Então, Paulo deixa claro a seus amigos que não está se queixando de nada, que não está se queixando, que a sua felicidade não depende da circunstância, que a sua felicidade não depende das coisas, que a sua alegria é proveniente de algo muito maior, de algo muito mais profundo, algo que está separado de pobreza, ou de prosperidade, ou de riqueza. O contentamento dele, a alegria dele não estava firmado nessas coisas, era algo muito mais profundo do que essas coisas. Porque a condição de Paulo era pior do que a condição de um escravo. Pior do que a condição de um escravo. Pelo menos, quer dizer, um escravo, ele estava livre para andar, para fazer alguma coisa. E Paulo não, ele estava preso, ele estava acorrentado aos soldados. Então, como poderia uma pessoa numa situação dessa dizer que estava contente, né? Contente. Como alguém poderia se sentir feliz em uma situação tão miserável dessa, preso, agarrado a um soldado dia e noite? Eu não entendo, né? Como poder dizer que uma situação, né? Mas há um segredo, gente, há um segredo, né? E qual era o segredo? Onde está o segredo? Bom, onde é que Deus está? Vamos pensar numa coisa, se o céu é onde Deus está, eu não estou falando lá da altura ou qualquer outra, eu estou falando de local, né? Estou falando de local. Se o céu é onde Deus está, então esta prisão era o céu para Paulo. Por que essa prisão era o céu para Paulo? Porque Deus estava com ele, né? Então o céu, a prisão era um céu para ele, porque o Senhor estava com ele, né? Paulo podia olhar para as correntes, para as prisões, para a escuridão da noite, né? E ele podia olhar para Deus. E quando ele olhava para isso, ele dizia: Ele está comigo. Ele era prisioneiro, como ele diz, prisioneiro de Jesus. Sabe quando foi que Jesus prendeu Paulo? Lá na estrada de Damasco, quando Jesus se apresentou a ele. Paulo, vem cá, vou te ensinar a sofrer por esta causa que tu persegues. Então ali, Paulo entendeu que ele não era um prisioneiro do governo romano, ele não era prisioneiro dos judeus, ele não era prisioneiro das nações, ele era um prisioneiro de Jesus
Mas Jesus não abandonou. Ele estava com ele desde ali, do caminho de Damasco. Nunca Jesus o abandonou. Então essa era a chave para a felicidade. Isso era suficiente para Paulo. O Senhor estava com ele e o Senhor estava com ele. Então, como Paulo poderia ser infeliz na presença do Senhor? Como Paulo poderia ser infeliz na presença do Senhor? Meus irmãos e irmãs, será que essa experiência pode ser a única experiência só para o apóstolo Paulo? Isso é algo que pode acontecer conosco. Nós podemos viver cada dia e cada noite na presença do Senhor, andando com o Senhor, estar contente o tempo todo na presença do Senhor nosso Deus. E ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A vida do cristão, ou a vida cristã, é sempre uma vida de aprendizagem. O Senhor está conosco, cada dia Ele está nos ensinando algo novo. E o que foi que Paulo aprendeu? Paulo aprendeu o que significa alegria. Paulo aprendeu o que significa contentamento. Lembram quando Paulo orou ao Senhor pedindo que Ele tirasse o espinho da carne? O que foi que Deus disse a ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, o que significa isso? Que o contentamento, ele vem somente de Deus. É o contentamento que vem de Deus, que permite que os crentes estejam satisfeitos e à vontade, em meio a qualquer problema, diante de qualquer circunstância. É esta consciência, é a graça do Senhor. Paulo aprendeu a ser capaz de viver independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação, mas dependente de Deus. Então a sua dependência de Deus é que fazia com que Paulo se alegrasse, vivesse alegre, vivesse contente em qualquer situação, era a sua dependência de Deus. Essa palavra dependência, ela tem um sentido de rendimento. Né? Para a gente pode soar até de uma forma estranha, porque, digamos assim, numa guerra, quando um soldado se rende ao exército inimigo, né, ele está derrotado, não é? Ele está derrotado. Mas quando nós nos rendemos a Deus, nós nos rendemos a Cristo, o que é isso? Nós nos entregamos a Cristo e passamos a viver na dependência dele, nós somos vitoriosos, não há derrota nisso, né? Isso é o contentamento verdadeiro que vem somente de Deus. Paulo aprendeu a ser capaz de viver independente de tudo e na dependência de Deus, somente de Deus. Quando ele escreveu a Timóteo, ele disse o seguinte: tendo sustento, e com que nos vestir? Estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8, olha aí. Olha a simplicidade da coisa. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. Quer dizer, embora ele escrevesse aos Coríntios, assim também ele ordenou o seguinte: aos que pregam o Evangelho, viva do Evangelho. Ele disse, escrevendo a Timóteo, que devia ficar contente, né? Simplesmente em que tivesse o sustento e tivesse o que vestir. Por isso, embora ele falando isso, ele escreve aos Coríntios dizendo assim: assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, ele não descartou, né, a responsabilidade da igreja em relação às necessidades do obreiro. Paulo, ele frequentemente
escolheu em não exercer esse direito ao sustento. Porque nós encontramos muitas citações que o apóstolo Paulo, onde chegava, ele procurava trabalhar. Ele procurava seguir a sua profissão também, a profissão de oficineiro, né? Não é oficineiro no sentido de hoje, mas uma pessoa que fazia, que construía coisas, né? Um industrial, né? Fazia tendas, né? Procurava sustentar dessa maneira, né? Para que ninguém o confundisse com outros que naquela época estavam procedendo de forma não recomendável, não muito boa. Então Paulo trabalhou duro, mas ele estava contente em deixar Deus controlar os resultados da sua jornada, da sua caminhada. Mas esse contentamento de Paulo, ele não surgiu de repente, não foi repentinamente. Ele conviveu com a igreja alguns anos antes de começar o seu ministério. Então ali ele aprendeu, ele passou por aquele processo. Ele aprendeu como andar com Deus todos os dias. Então, a chave para isto, desse processo, é entender que tudo, grande ou pequeno, está debaixo da soberania de Deus. Então ele aprendeu isso. E o que o nosso Deus, o Altíssimo, ele usa todas as nossas circunstâncias para nos treinar na vida cristã, para nos treinar na entrega, no rendimento a Ele, no amor. Tem um avivalista, né? George Miller, foi do século XIX, George Miller, né? Ele morava na Inglaterra, ele é da Inglaterra. Então ele fundou um orfanato. George Miller, a sua esposa e eles haviam aberto mão de toda a sua riqueza, as suas posses, né? As suas posses. E eles deliberadamente, eles abriram mão de todas as suas posses para viver, literalmente, sob a direção de Jesus. Eles não tinham salário. Mas sabe o que acontecia? As pessoas faziam ofertas para ele, para o sustento dele e para a manutenção do orfanato. Tem a experiência dele, não muitas, né? Vamos trazendo apenas uma aqui. Teve um dia que eles não tinham nada mais para o café da manhã. E ele era um homem de oração também, para o café da manhã. Aí ele foi colocando no diário dele de oração: Senhor, se até amanhã, de manhã, não tiver alimentos, o teu nome será desonrado. Não que ele fosse fazer alguma coisa errada, mas ele disse assim: o Senhor tem honrado o seu nome até hoje, suprindo todas as necessidades. Se ele não suprir, não está honrando o nome dele. Pense numa coisa séria. Quando foi pela manhã, qual a surpresa? Um carro de entrega do leite quebrou a sua roda bem de frente ao orfanato. E sabe o que aconteceu? Aquele transporte todinho daquele leite foi doado ao orfanato para que o leite não se estragasse. Tinha leite agora, precisa de um pãozinho. Aí chega para um carro na frente do orfanato. O camarada tinha uma padaria finíssima, aquela padaria de luxo, né? Eles tinham errado no ponto do assamento do pão, grande quantidade de pão. Eles não quiseram colocar à venda esse pão, porque não estava na qualidade que era o padrão daquela padaria. Trouxeram para o orfanato. Né? Isso só uma de tantas outras da experiência de George Miller. Gente, então, vejam aí, que coisa interessante, né? Eles confiavam no Senhor. Eles tinham uma coisa, eles tinham colocado na sua vida, ele juntamente com a sua esposa, de nunca falar para ninguém
das suas necessidades, a não ser em oração para Deus. A não ser em oração para Deus. Não falar das suas necessidades para ninguém, a não ser em oração para Deus. O que nós concluímos com isso aí? É que se você está caminhando com Deus, se você está caminhando com Deus, e se encontra em uma situação complicada, difícil, desesperadora, confie no seu Deus. Confie em Deus, que Ele é soberano. E você conhecerá, confie e conhecerá o contentamento que vem dele. É esse o nosso Deus. O Deus que realmente cuida de nós. O que é um cristão, uma pessoa contente? É feliz. Ele é feliz apesar das circunstâncias. O apóstolo Paulo disse, olha, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo, não somente, Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Mas ele declara, eu sei viver em qualquer circunstância. Ele mostra a sua experiência, né? A sua experiência. Ele revela que havia aprendido pela experiência. Ele havia chegado à maturidade espiritual, capaz de viver acima das circunstâncias. Era a sua experiência. E isso é uma lição importante. A lição da vida. A lição da vida. Mesmo com as circunstâncias difíceis na vida, que muitas vezes roubam a nossa alegria, o nosso contentamento, Paulo sabia se contentar em todas as situações. Né? É interessante isso aqui que ele disse, eu já sei, eu já tenho experiência. Porque ele tinha sido iniciado. Gente, para o apóstolo Paulo entrar, digamos assim, no ministério, foi uma luta. Havia rejeição dos judeus. Ele andava para um lado e para outro, chegou a pegar os seus discípulos, raspar a cabeça deles para poder entrar no templo. Então, tudo que ele fazia, ele era criticado, ele era, digamos assim, rejeitado, pelo fato de que ele tinha sido o perseguidor dos cristãos. Então, não foi difícil. Então, ele já tinha essa experiência, né? Mas o que acontece, né? Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a ter sua confiança em Deus. Não era o ouro, não era o dinheiro em que ele tinha confiança. A confiança dele está em Deus. E muitas vezes nós nos perdemos exatamente porque nós deixamos de colocar a nossa confiança primeiramente em Deus para confiar no ouro, no dinheiro, nas coisas, nisso e naquilo. Quando a nossa confiança primeiramente deveria estar em Deus, que está no controle de todas as coisas. Porque, afinal de contas, Ele é o dono de quê? Do ouro e da prata. Não é só dono da prata, não. Ele é dono de todo o universo, de todas as coisas. E Paulo aprendeu a viver na sua dependência, né? Ele diz, aprendi o segredo de me sentir contente em todo e em qualquer lugar, em qualquer situação que esteja, alimentado ou com fome, que tenha muito ou que tenha pouco. Ele aprendeu a viver contente. Isso para ele mesmo preso, mas isso para ele era a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Então, qual é o nosso desejo? Que o nosso Deus, nos leve ao lugar onde nós estejamos, ou sejamos capazes de dizer como Paulo, que Deus nos coloque numa situação que nós possamos dizer como Paulo, em qualquer circunstância, em qualquer situação, não tem nenhuma influência que possa tirar a nossa felicidade. Nenhuma influência. Depois de muitos anos seguindo a Cristo e sendo instruído por Ele, Paulo aprendeu bem esta lição. Paulo, ele estava classificado para fazer essa avaliação. Por quê? Minha gente, ele disse, eu fui apedrejado, eu fui arrastado,
eu fui colocado fora da cidade, eu fui espancado, eu fui lançado na prisão. Né? Então ele sofreu traição dos líderes judeus, ele suportou com muita paciência as aflições, os sofrimentos, as dificuldades. Então ele passou por uma série de coisas. Ele havia experimentado problemas de todos os tipos, acompanhados por conflitos, tanto conflitos externos como a questão interna dos seus medos também. Mas Paulo sabia como viver nos bons e nos maus tempos. Em 2 Coríntios 4, ele declarou assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, essa é a perspectiva dele, diferente. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum desapontamento, nada poderia, não era capaz de tirar a sua alegria. Nada era capaz de tirar o seu foco de Jesus Cristo, do nosso Salvador. Né? Então, se o nosso foco está em Cristo, em fazer o que Ele nos manda, o que Ele nos chamou para fazer pelo seu reino, que inclui crescer em santidade, então nós podemos nos contentar com o que Ele nos oferece. Né? Uma pessoa contente é fortalecida por Deus. O último versículo 13 aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que significa isso? O que significa isso? Tudo posso nas coisas que me fortalecem. Presta atenção que foi o que o apóstolo Paulo disse aqui. Posso todas as coisas. O que foi que ele disse? Ele declarou aqui, no verso 10, alegrei-me sobremaneira. Ou seja, mesmo privado, mesmo preso, havia algo com o qual ainda ele podia contar. Em 2 Timóteo 4, ele escreveu que quando todos os povos da Ásia, quer dizer, o abandonaram, havia um que estava com ele. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Quando todos o abandonaram, o Senhor disse, nunca te deixarei, não te desampararei. Então ele descobriu, pela sua própria experiência, que Deus é capaz de trocar as nossas fraquezas, pela força do sobrenatural. Por isso é que ele disse que quando ele era fraco, então ele era forte. Porque as fraquezas dele eram trocadas pela força sobrenatural de Deus. Deus o fazia forte. Então, quer dizer, quanto mais dependente de Deus, mais forte. Na nossa sociedade, diz assim, que o ser humano, quanto mais independente, ele é mais forte. Ou seja, quanto mais você tem conquistas, quanto mais você se destaca, mais você é forte. Quanto mais independente e forte. Em relação a Deus é diferente. Quanto mais eu for dependente de Deus, mais forte eu sou. Né? Lembrei agora do negócio lá da filosofia estoica, mas não vou falar nisso agora não, por causa do tempo, né? Por causa do tempo, né? Mas é isto. A nossa fraqueza, ela é a nossa força quando nós confiamos em Deus. Paulo descobriu que o cristão tem dentro de si todo o poder e que precisa para lidar com as suas experiências de vida. Quanto mais ele depende de Deus, mais forte se torna. Então o segredo de Paulo era isso, era a comunhão maravilhosa que ele tinha com Cristo. Era isso aí que fazia com que ele pudesse dizer todas as coisas. Eu posso naquele que me fortalece. E lembra do que Jesus disse aos seus discípulos? Sem mim, nada podeis fazer. Né? Sem mim, nada podeis fazer. E ainda disse para eles, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus amigos, no mundo caído, meus irmãos, no mundo caído com todas essas coisas ruins,
nós só podemos entender o contentamento, a alegria. Ela só pode ser explicada pelo poder natural de Jesus Cristo nas nossas vidas, né? Mostrar uma pessoa verdadeiramente contente sem Jesus é um milagre. Mas esse milagre existe, porque aquele que crê verdadeiramente no Senhor, que se rende ao Senhor, que anda na dependência de Deus, esse experimentou verdadeiramente o milagre. E nós podemos experimentar esse milagre e descansar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. É possível, é possível. A primeira regra da vida espiritual é Ele, Deus, e não nós. E o que significa isso? Significa a gente deixar que Deus seja Deus na nossa vida. Não é só Deus lá no céu, não. É deixar que Deus seja Deus na nossa vida. E deixar que Deus faça o seu trabalho, ou o trabalho dele. E não dizer a Deus o trabalho que ele deve fazer, mas ouvir dele o que devemos fazer. Porque enquanto nós tentarmos ser Deus, ou tomar o lugar de Deus, nós permaneceremos infelizes. E eu me lembrei de um corinho: é teu, somente teu, o teu trabalho, né? O meu trabalho é descansar em Deus, né? Então, a chave do contentamento é isso. Alegro-me sobremaneira no Senhor. Então nós devemos estabelecer, nós devemos cultivar, nós devemos desenvolver um relacionamento com o Senhor diariamente, através da leitura da sua palavra, através da oração e da fé. Nas nossas lutas, nas nossas incertezas, nós seremos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Nosso Deus nunca nos deixará, nem nos abandonará, porque na presença dele há contentamento, há alegria, há plenitude de alegria. Plenitude de alegria, né? Como declarou o salmista, aqui está o Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua prosperidade há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, que Deus abençoe você aí também, no nome de Jesus. Gostaria que a igreja ficasse de pé e a igreja vai louvar junto com o ministério de louvor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo
estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poder e nem altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Que o Senhor nosso Deus conceda a todos vocês uma semana de paz, andando na sua presença, uma semana de alegria e de contentamento, e que possam melhorar cada dia mais, crescer, progredir no relacionamento com o Senhor. Que Ele vos abençoe no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém.